Que alegria, viu? Que alegria. Quanto tempo a gente esperou para se reencontrar, né? Alguns colegas eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora pela primeira vez, semi-presencial, né, Yuri? Que a gente estava brincando aqui, face to face. Muitos colegas a gente conhece através das redes sociais, e muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ter esse tempinho de conversar mesmo face to face, né? Mas, enfim, eu gostaria de convidá-los a partir de agora para que fiquem à vontade, no sentido de eu vou fazer uma introdução, tá? Vai ser uma apresentação extremamente espontânea, tá? Eu tenho alguns indicadores que sim, eu quero enfatizar aqui, e alguns indicadores que a gente vai mostrando de forma aleatória. Em algum momento, anotem. Em algum momento eu vou abrir o microfone para vocês, mais para o finalzinho, provavelmente, para vocês fazerem perguntas, tá? De repente pedir algum indicador que eu não mostrei aqui, porque são muitos, não daria tempo em 1 hora e meia, mas vocês vão conseguir depois manusear com mais tranquilidade. Vocês vão perceber uma grande novidade que eu estava louca para falar, mas eu precisei me segurar. Quem me conhece sabe que eu falo muito, eu gosto, eu sou muito comunicativa, então eu confesso que foi muito difícil para mim segurar até alguns spoilers, porque às vezes os spoilers que eu queria dar já era contando o segredo. Então agora chegou o momento, pessoal. Quem teve a oportunidade de ver as pesquisas anteriores, viu que eu fiz, né? No Excel, aquele trabalho manual, a minha moda, no meu jeito, né, limitado em relação a recursos, mas é o recurso que eu tinha, né, para entregar para a comunidade com todo o amor, carinho e profissionalismo da minha parte, porque essa pesquisa eu nunca construí sozinha, porque se eu não tivesse respondentes, pessoas colaborando para poder compartilhar, né, nas diversas redes sociais, muitas empresas, muitos colegas compartilharam para colegas de empresa, de faculdade, muitos canais, muitas redes sociais me abriram espaço. Para vocês terem uma ideia aqui, para apresentar, para patrocinar, eu tive vários colegas aí de nomes que vocês conhecem, que eu não vou citar o nome nenhum para não ser injusta, esquecer de algum. Então, para não causar, entre aspas, ciúmes em ninguém, eu falei: olha, eu agradeço, mas deixa que a Lê aqui coloca no canal YouTube, a Lê vai ter um patrocínio diferente dessa vez, né? Mas enfim, pessoal, então vamos lá, direto ao ponto, tá? Então, essa pesquisa esse ano, vocês vão perceber que ela está um pouco diferente. É, em relação à forma de apresentação, tá? Então, eu vou percorrer aqui, a gente tem aqui, né? Talvez algumas pessoas já tenham sacado qual que é a diferença, já estou dando alguns spoilers aqui só em navegar com o mouse. Então, a gente tem logo de início aqui o menu de navegação, a gente continua tendo aqueles macrogrupos, né, que a gente fala dos perfis, que envolve soft skill, hard skill, e a faixa salarial, tá? A gente vai ter algumas possibilidades diferentes nessa versão que vocês vão achar bastante interessantes, eu tenho certeza. Então, eu vou passar por alguns slides nesse momento, de forma mais macro, porque depois vocês vão ter acesso para a pesquisa para ver com calma. Mas o que eu quero já de comentar, que eu gostaria de comentar de imediato com vocês aqui é o seguinte, né? Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Alessandra Silva. Se colocar .com.br na frente, vocês vão ter acesso a mais informações sobre mim, tá? Eu sou a responsável, idealizadora da pesquisa salarial, desde a primeira edição lá em 2019. Muitas pessoas falaram para mim, né? Lê, mas essa pesquisa é tão extensa, Lê. Para que tanta pergunta? Pessoal, ela tem o nome pesquisa salarial, mas já é nítido que ela não envolve só salário, né? Ela é uma pesquisa que a gente consegue mapear, né? Esse aspecto aqui que é muito interessante, ó. Além de salário, mostra quem somos como profissionais, onde estamos, o que dominamos e quais são os nossos desafios, né? Então, quem entendeu o propósito da pesquisa, entendeu de fato o porquê que ela é extensa, ela é completa, ela é plena, né? Ela é tão plena que ela é nível nacional, tá? E olha só, pessoal, aquele spoiler que não é mais spoiler. Então, pela primeira vez, os dados da pesquisa, elas vão ser apresentados de forma
visual, interativa e analítica em formato de BI. Então, essa era a grande novidade que eu queria compartilhar com vocês, tá? Mas essa proposta de ser aqui formato BI, ela só aconteceu por questão de generosidade de pessoas, em especial uma pessoa da nossa comunidade BPM, que veio até mim e falou: Ale, eu gostaria de contribuir, né, de forma voluntária com você. O que você acha dessa vez a gente formatar tudo isso e entregar os resultados através de um BI? Imagina a alegria que não foi para mim, né? Mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, pessoal, essa é uma entrega que eu estou fazendo nessa versão da pesquisa, que é um salto grande para a nossa maturidade, para a nossa comunidade BPM, porque hoje essa pesquisa, ela é, além dela ser completa, ela é uma pesquisa que já vem sendo realizada já há alguns anos, né? E ela é uma pesquisa muito procurada pelo mercado, não só por vocês, né, que estão aqui representando o profissional mesmo de processos, quanto empresas, né? Mas, enfim, eu sempre digo, olha, usem, abusem, usufruam ao máximo, mas aquela questão, quando compartilhar, falar da pesquisa, sempre é interessante citar a fonte, né? Isso até valoriza o nosso trabalho, né? Isso é muito importante para mim, tá bom? E qual que é o objetivo da pesquisa, pessoal? É mapear e compartilhar com o mercado, né, com toda essa comunidade de BPM, a faixa salarial bruta, né, e também traçar o perfil profissional. Isso já é claro. O que não é objetivo é a gente estabelecer uma tabela de preço, de valores. Seria injusto, né? A gente não está estabelecendo isso, a gente está mapeando para entender como que é o cenário atual. E essa pesquisa, pessoal, ela navegou, né, permeou no mercado aí desde janeiro até abril, né? Até abril de 2025, e nós tivemos um total de 409 respondentes. Considerando a nossa comunidade, que é uma comunidade extensa, né? Considerando também que essa pesquisa ela foi divulgada em muitos canais, ela foi divulgada em alguns BPM Days, ela foi divulgada, enfim, de uma forma muito ampla, eu considero esse número um número bastante significativo. Ele, lógico, é um percentual diante do todo, né, que nós temos hoje de colegas na comunidade, mas é um número bastante expressivo, eu acredito, tá? Muito bem. Então, aqui tem um pouquinho mais de mim. A grande maioria das pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que conhece as minhas iniciativas, né? Sou professora acadêmica, educadora corporativa, sou consultora, mentora, facilitadora em BPM Design Thinking. Tenho uma trilha de aprendizagem também, tenho certeza que a grande maioria aí conhece. Eu sou também a idealizadora e fundadora do grupo Vagas BPM Brasil. Hoje a gente tem lá no grupo mais de 3.000 colegas, né, que são ali a gente tem uma mistura, né, uma composição de profissionais que buscam alocação e recrutadores que buscam por esses profissionais de alguma forma. É um grupo voluntário também, né? E muito bem. E aí depois tem um pouquinho mais da Alessandra Silva, quando vocês tiverem um tempinho para darem uma olhada com mais calma. Então vamos lá, pessoal. Eu quero dar alguns créditos aqui, justos e merecidos, tá? Se não fosse por vocês seja compartilhando, seja respondendo essa pesquisa, seja me apoiando de várias formas, ela não teria acontecido e nós não estaríamos aqui agora nesse momento. Eu não teria conteúdo para compartilhar com vocês, né? Porque uma coisa é eu querer ter a iniciativa e outra coisa é eu ter pessoas para me ajudar para materializar essa iniciativa. Eu digo para vocês e digo sempre para as pessoas que fazer esse trabalho é um dos meus propósitos de vida. Eu gosto disso, tá? Eu sinto alegria quando as pessoas me dão feedback, Ale, olha, eu tive uma promoção na empresa através da tua pesquisa. Parece brincadeira, pessoal, que eu vou falar, acreditem ou não, né? A pesquisa, quem respondeu sabe que ela é uma pesquisa, aí me fugiu a palavra agora, ninguém se apresentou, não tem nomes, né? Quando a gente fala assim, é uma pesquisa, quando você não se identifica, é uma pesquisa anônima. Pessoal, pode abrir o microfone aí para me ajudar, hein?
É uma pesquisa anônima, né? Mas tem uma pessoa que comentou, Ale, eu conversei com o meu RH, mostrei a pesquisa e eu tive um aumento de salário. Então, poxa, um feedback desse para mim é super gratificante, né? Tem pessoas que reclamam também, como sempre tem, né, pessoal? Mas paciência, paciência, né? Mas olha só, eu gostaria de agradecer aqui a todos. Eu não vou citar todos os nomes, porque obviamente eu vou esquecer, mas a gente conseguiu também divulgar em diversos grupos de redes sociais. A gente teve aqui uma parceria muito grande, um apoio muito grande, pelo menos de duas pessoas que eu faço questão de destacar aqui, que foi a de três pessoas, na realidade, de quatro, não, de inúmeras, mas eu vou citar duas agora. A Nicir, né, que eu acredito que a grande maioria de vocês conhece a Nicir, ela levou a nossa pesquisa, né, para alguns BPM Days aqui no Brasil que aconteceram no começo desse ano. Então, Nicir, eu sei que em algum momento você vai ver essa gravação e você sabe o quanto eu sou grata, né, por essa parceria, a todos os voluntários aí que colaboraram também, né, nos BPM 10, e também ao Gart. O Gart, ele abriu um espaço muito bacana lá na rede dele, que é a rede Bix, Túlio, me lembra? Bix Team? Bixgin. Bix Team, fica até o convite para vocês, tá? Fazerem parte da comunidade, que é muito interessante. A gente tem uma grande parceria também lá com o grupo BPM News, né? Tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui vieram lá do grupo também, né? E outros diversos grupos, outros diversos colegas, né? Enfim, tá? Mas eu tenho um agradecimento especial, pessoal, mas muito especial mesmo, a essa pessoa que eu falei para vocês, que de forma muito generosa me procurou e falou: Eu quero, Ale, eu quero muito trabalhar nisso, eu quero muito me voluntariar para trabalhar isso com você, que é o Túlio. O Túlio está aqui desde o começo comigo, né? Quem já estava aí, a gente já batendo papo, aquecendo os motores no início. Então, Túlio, agora eu venho te agradecendo constantemente, né? Agora em rede nacional, reafirmar esse meu agradecimento pelo teu comprometimento, pelo teu engajamento, pela tua postura, pelo teu alto profissionalismo. Você fez aqui um trabalho de excelência, você superou as minhas expectativas. Eu tenho certeza que isso que eu estou falando as pessoas também vão sentir o mesmo quando a gente começar a navegar aqui pelo BI, tá? E aí, Túlio, agora é com você. Eu queria que você se apresentasse um pouco mais, embora eu sei que, né, a gente se conhece aqui na comunidade, muitas pessoas conhecem o Túlio e vice-versa, né? E eu queria entender de você que você falasse, né? O que que te impulsionou a se voluntariar nesse desafio comigo? Como é que a gente chegou até aqui? O que que você enxergou e o que que você enxerga de valor agregado nesse conteúdo, né? Se apresenta e fica à vontade, Túlio. Obrigado, Ale. Obrigado pelos elogios, obrigado pela gentileza, né? Ale é muito gentil, gente. Pessoa muito fácil de lidar, motiva a gente, ouve opiniões. Então, assim, é uma reciprocidade, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa recepção que ela teve tão calorosa, né? Eu participei da última pesquisa, participei da pesquisa atual e que já entendo, né, ser de grande valia para nós profissionais de processos, para o mercado, para empresas, enfim, para a gente ter até melhorar o nosso autoconhecimento, onde é que a gente está, onde é que a gente se encaixa, o que que dá para melhorar, o que que o mercado exige, o que que tem ali de disponível para que a gente possa evoluir enquanto profissionais, né? Então, vendo ali o resultado da pesquisa, eu percebi bacana demais, é fantástico esse trabalho, deve dar um trabalho enorme para construir tudo isso, né? E realmente, gente, é muito trabalhoso. E aí, vendo, né, a qualidade do trabalho, mas entendendo que a gente sempre está num processo de aprimoramento, e nós estamos num boom aí de ferramentas de BI, né, de oportunidades de demonstrar dados de uma forma mais amigável e dinâmica, onde a gente consiga ter visões, né, mais personalizadas, foi quando eu abordei a Ale. Falei, Ale, por que que você não
Já pensou em fazer isso aqui em formato de um BI, em vez de ficar aí num PowerPoint estático, né? Que aí a gente consegue dar uma liberdade maior para esse usuário, né, que está consumindo a informação. E ela prontamente aí atendeu a ideia, eu vi que ela realmente gostou, e eu também estava super disponível a ver, né? Vejo o valor agregado, acho que todos nós que estamos aqui, né, ou que vamos assistir posteriormente, acreditamos no valor dessa pesquisa, o quanto ela pode agregar para a nossa vida. E é por isso que eu me voluntariei, né? Gente, eu não sou um profissional de BI, só deixando claro, né? A gente vai ter diversos públicos consumindo essa informação, profissionais que podem ter muito mais conhecimento e domínio de BI, mas assim, aqui foi uma entrega de coração, uma entrega dentro das minhas possibilidades, tanto de conhecimento quanto de tempo disponível, porque é um trabalho que concorre, né, com o nosso dia a dia, mas a gente tentou entregar o melhor possível. Também estamos abertos, né, Ale? A Ale conversou muito comigo, para sugestões. Então, de repente, vocês que vão consumir a informação vão perceber, eu gostaria de um gráfico diferente, que trouxesse tal informação, ou que fosse melhorado uma certa visualização, enfim. Isso também a gente tem essa abertura. A Ale está aí para receber isso de vocês, para a gente coletar esses feedbacks e até aprimorar o que a gente já fez aqui para essa pesquisa e até para as pesquisas futuras, tá? Então, agradeço aí de antemão a Ale por ter abordado, né, desculpa, abraçado bastante essa ideia e ter se disponibilizado e acreditado, né, que mesmo como voluntário esse trabalho poderia dar certo e deu certo, né? Então, fico muito feliz, estou nessa área de processo aí desde 2018, então, para mim é muito relevante estar aqui envolvido com vocês na comunidade, principalmente com profissionais que estão interessados em aprimoramento, senão nenhum de nós estaria aqui assistindo esta live, né? É isso. Legal, legal, legal. Então é isso, pessoal. A pessoa que eu gostaria, né, de ter revelado, me segurei há meses aí, é exatamente esse profissional, né? Eu tive a oportunidade durante esse trabalho, essa parceria, a gente se aproximou mais no sentido de eu conhecer um pouco mais do Túlio, o Túlio conhecer um pouco mais da Lê, né? E a gente vê que a gente tem propósitos semelhantes, que é trabalho voluntário, né? Agregar valor ainda mais para a nossa comunidade BPM, tá? Então é isso, Túlio. Eu serei eternamente grata a você e você sabe disso, tá? Você fala que não é um profissional de BI porque você é humilde, mas enfim, pronto, falei. Ah, Aí o Túlio vai contar um pouquinho para a gente aqui algumas instruções iniciais, pessoal. Fica à vontade, Túlio. tá. Pessoal, não vou me delongar demais nessa página, simplesmente porque nós estamos lidando com públicos de diferentes graus de conhecimento em relação a BI, pessoas que estão muito familiarizadas com a navegação, com a utilização, né? Acho que a grande maioria já deve ter tido pelo menos um contato na vida com o BI, mas outras pessoas não, e em respeito a elas, a gente decidiu colocar uma página aqui breve de instruções básicas, né? Então a gente tem ali no primeiro quadrante, né? A utilização de filtros. Então, você vai ver que durante, né, a navegação pelos gráficos, vão existir os segmentadores, que a gente chama, que está ali no GIFzinho para vocês verem, e diversas opções de filtro. Filtro por região, filtro por faixa salarial, filtro por estado, por senioridade, enfim, diversas opções, tá bom? A gente tem também ali, a gente colocou uma outra opção de filtro com control, né? Desculpa, Ale, você está no outro. Ai, Que é desculpe a gente eu, fazer o peraí. filtro. Não, sem problema, sem problema. Tá bom. Aqui a gente colocou uma opção, para quem não sabe, né? Eu quero selecionar, comparar duas regiões, por exemplo, Nordeste com o Centro-Oeste. Então você seleciona ali o Centro-Oeste, pressiona o Ctrl e seleciona as outras regiões ou senioridades, faixas salariais, o que você deseja pegar ali no seu filtro. Tá bom? Porque tem pessoas que não conhecem, tá, gente? Essas opções, então a gente está deixando bem claro como funciona. Nesse de baixo aqui a gente tem a opção de filtro cruzado entre gráficos, né? Então, se eu clico ali em um gráfico, ele automaticamente filtra um gráfico lateral, né? Então, por exemplo, ali eu estou filtrando, não dá para ler, né? Na verdade, se a empresa em que eu trabalho exige idiomas, e aí logo no menu, no gráfico lateral, ele já faz um filtro também. Então, são gráficos cruzados que estão fazendo filtros entre si. Então, sempre que vocês veem dois, três ou mais gráficos numa página só, vocês podem usar os filtros cruzados aí para filtrar, tá bom? E no mais, ali a gente tem botões de navegação, coisas básicas, né? Setinha para direita e para esquerda, e uma opção de voltar ao menu sempre que vocês estiverem
em algum gráfico. Ah, eu quero ver o menu completo para eu ver um gráfico específico. Vai ter sempre um menuzinho para retornar ao menu, tá bom? Um botão para retornar ao menu, perdão. É básica essa instrução, mas aí eu acho que é bom a gente fazer essa introdução para igualar os níveis aí de navegação, tá bom? Bacana. Perfeito, Túlio, perfeito, perfeito. Então é isso, pessoal. Então, qual que é o propósito agora, tá? Eu selecionei aqui aleatoriamente alguns indicadores que eu gostaria de enfatizar aqui nesse nosso momento. Obviamente, a gente não tem tempo suficiente para explorar 100% de todo o contexto, o conteúdo que a gente tem aqui, fazer todas as combinações possíveis, né? Mas vocês vão ter posteriormente a liberdade para poder ter esse acesso e filtrar, combinar dados da maneira que vocês tiverem necessidade dentro do que a gente conseguiu disponibilizar aqui até o momento, tá? Então, eu vou aqui, ó, dentro desse macro grupo perfil, por enquanto, eu vou pegar alguns, por exemplo, olha, modelo de trabalho em que atua. Nessa versão de 2025, né, eu tive, obviamente, a inclusão de alguns campos, de algumas perguntas novas na pesquisa, e uma delas, obviamente, que não poderia faltar, que é esse modelo de trabalho em que atua. Então, olha que interessante, né? Hoje, pelo menos dentro desse período que a gente fez a pesquisa, o formato de trabalho mais, vamos dizer assim, o maior, que está mais evidenciado aqui, é o presencial, né? Quando veio a pandemia, tinha aquela expectativa, né? O novo normal, como é que vai ser o novo normal? A gente tinha a sensação que o novo normal seria realmente a adesão quase que 100% das empresas no modelo home office, né? Mas a gente está vendo hoje aqui que não é bem assim, as coisas já voltaram ao normal e o novo normal não é tão diferente nesse aspecto, né? Do que a gente vivia antes da pandemia, mas enfim, né? Aí são pontos de vista. Pessoal, deixa eu fazer uma introdução rápida aqui no sentido seguinte: a gente sabe que quando a gente tem acesso a dados, né, por mais evidências que a gente encontre, né, quanto a dados não há argumento, né, mas quanto mais a gente tem evidências aqui nítidas, a forma, a percepção que a gente tem para analisar algumas coisas, alguns fatores, é muito pessoal. Então, pode ser que nesse momento vocês não estejam de acordo com alguns tipos de análise que eu vou fazer. Não tem problema, tá tudo bem, tá? Porque aqui do lado, ó, todos os slides vocês vão ver que vão ter possibilidade de filtros, né, de combinação de dados, que depois vocês, de acordo com a necessidade, com a visão que vocês querem ter, vocês vão poder explorar muito mais profundamente. Então, muitas coisas eu vou falar aqui, de acordo, obviamente, com a realidade que a gente enxerga aqui nos indicadores, mas também muito da minha visão, da minha percepção, tá bom? E aí vocês fiquem à vontade. Mas, enfim. E aí a gente tem, né? Hoje a gente tem aqui o presencial, né? Como em primeiro lugar. A gente depois tem o híbrido e o home office. E olha que interessante, se eu pegar aqui o presencial, por exemplo, ó, já testando ali as combinações, né? Presencial, como é que está a distribuição disso, né? Desse formato dentro do Brasil, dentro das regiões. Então, qual que é o maior região hoje do Brasil, né? Que adere esse formato? Olha só, Nordeste, né? Vamos ver aqui, ó, o home office. Qual é a região de maior adesão? Já não é mais, é o Sudeste, né? Eu, particularmente, trabalho 100% home office hoje em dia. E olha só, se a gente for pegar, e eu sou da região Sudeste, né? Eu sou de São Paulo. Se a gente pegar aqui o modelo híbrido, olha que interessante, né? Sudeste também, ele está mais evidenciado, mais distribuído, né? Então, aqui é só uma introdução que a gente está fazendo para aquecer os motores, tá bom, pessoal? A gente volta lá no menu. Olha que interessante isso daqui, pessoal. A gente não está concorrendo, hein? Não é joguinho de meninas e meninos. Quem ganha? Né? O grupo das meninas ou o grupo dos meninos? Nada disso. Aqui é evidência de mercado. Então, diante dos 409 respondentes que participaram, olha só, pessoal, a mulherada está à frente. A mulherada aqui, ó, 217, né, do público feminino em relação a 192 em relação ao público masculino. Ale, o que que isso tem a ver? Pessoal, é ponto de vista. Para mim não tem nada a ver que hoje a gente não tem concorrência.
né? Não importa, você tem que ser um profissional capacitado. Se é homem, se é mulher, se é faixa etária Y, X, Z, mas aí é ponto de vista, né? Cada um vai ter a sua percepção aí, mas enfim. Então, se a gente pega aqui, ó, homens, vou começar por vocês, rapazes. Como é que está a distribuição aqui dos profissionais homens, né? Diante aqui das regiões brasileiras. Olha só, Sudeste, né? Está em primeiro lugar, Nordeste em segundo lugar. Olha, no Norte, a incidência masculina é menor, né? De novo, não vou ficar repetindo toda hora, mas a gente está dentro de um escopo de 409 respondentes, né? Se a gente tivesse um escopo aí, sei lá, de 3.000 respondentes, pode ser que a visão seria um pouco diferente, ou não, né? Não sabemos. Mas saberemos no futuro, que a intenção é que essa pesquisa, cada vez mais, ela chegue mais longe. E aqui, ó, o público feminino, olha só, aqui onde eu estou, no Sudeste, né? A incidência de nós mulheres aqui é maior, hein? Aí depois vem Nordeste, né? Centro-Oeste, Sul, Norte, enfim. Olha o alto grau de profissionalismo quando você trabalha com BI, né, pessoal? É outra história, né? Ah, Túlio, você é demais, viu? Você é humilde, você fala que não é um profissional de BI, mas você aqui arrasou. Pessoal, olha só, né? Vamos brincar um pouquinho aqui com o filtro. Deixa eu ver o que que a gente pode até sugerir, ô, Túlio, se você quiser, tá? Ó, vamos ver no Ceará, em homenagem ao nosso grupo querido, amado lá, BPM News, né? Ó, no Ceará, opa, deixa eu ver aqui. Desmarca, Aqui, clica clica de fora, novo né? lá no, clica Aqui. de novo lá no laranja e mostra os dois. No gráfico, isso. Ah, Aí mostra os legal. dois. O Joia. Ale, Oi, quem é que falou comigo? Yuri, Yuri? Fala, a gente, Yuri. a gente pode brincar também ou só você? Por enquanto só eu, mas terminando aqui, vocês vão poder brincar. Boa pergunta. Ó, já vai anotando aí, Yuri, que daqui a mais tarde eu vou abrir os microfones, o microfone, todo mundo vai fazer perguntas, vai participar. A gente vai bater papo aqui, tá? Eu só estou dando um overview. Mas tudo bem, Yuri? Joia. Então, olha só, Tudo sim. pessoal. Beleza. Então, considerando aqui o Ceará, ó, então a gente tem aqui uma incidência feminina também, ó, tomando conta lá do Ceará. Vamos ver aqui, ó, quem mais? Fala aí algum estado, pessoal. Quem falar? Ó, Pernambuco, eu sei que tem Pernambuco, hein, ó. Vamos ver aqui, ó. Pernambuco, a incidência maior é masculino. Olha que interessante. Olha só. Quem mais? Quem mais quer ver? Quem mais quer ver aí? Rio de Janeiro, ó. Rio de Janeiro, olha, empatou Rio de Janeiro, hein? Não tinha reparado. Quais outros estados que a gente tem representado aqui, pessoal? Ó, Paraná, Paraná, vamos lá ver Paraná, ó. Paraná, vamos ver quanto tá no Paraná? Olha lá, a mulherada também à frente, hein, ó. Olha só. Mais alguém? Mais uma possibilidade. Santa Catarina, Santa Catarina, quem que você acha que é? eu acho que vai estar bem distribuído, acho que vai estar meio a meio, hein? Quem que tá falando? Leonardo. Ô, Leonardo, vamos ver. Ô, Leonardo! Opa, Ô, Leonardo, da próxima, errei na próxima. feio. Olha, essa pesquisa precisa expandir mais no Brasil, hein? Olha só. Mas legal, vamos lá, pessoal. Só para a gente aquecer o motor aqui, para a gente ter, né, uma noção. Olha só, eu fiz uma enquete outro dia nos grupos, né? E foi muito interessante. Competências comportamentais. Ah, eu ia perguntar ontem, ó, eu ia perguntar antes de abrir o slide, quais as competências que vocês acham que mais apareceram, né? Então, olha só, pessoal, disparou aqui, ó, adaptabilidade. Depois veio trabalho em equipe, capacidade analítica, comprometimento, colaboração. Vamos ver qual que é a última? Visão holística. Olha só, eu, por exemplo, né? Eu acho que o profissional de processo é um soft skill fundamental ter visão holística. Afinal de contas, nós permeamos dentro de uma organização, por exemplo, praticamente por todas as áreas, né? Então, é muito importante a gente ter essa competência, né, na nossa veia. Olha só, existem outras aqui, ó, criatividade, inovação. Olha só que interessante, eu vou pular um para frente aqui.
Só para fazer um comparativo para vocês. Deixa eu ver se é essa. Não, não é, peraí. Deixa eu ver ali na minha colinha. Competências comportamentais. Não, não era aqui não que eu queria ver. Mas, enfim. Então, pessoal, no ranking aqui, se a gente for colocar o ranking de 5, né? Ficou em evidência adaptabilidade, trabalho em equipe, capacidade analítica, comprometimento e colaboração. Aí, eu vou abrir o microfone agora, hein? Olha a oportunidade para vocês. Faz sentido isso aqui? Quem gostaria de comentar? Faz sentido para vocês? Eu acho que faz sentido. Eu respondi a pesquisa, eu não lembro se Legal. esses dados eram tabulados ali na pesquisa ou o pessoal foi colocando espontâneo. Não, ele era Aquele, tabulado. Ele era tabulado, mas se eu não me engano, ele tinha um campo aberto para outros, se eu não me engano. tá? Provavelmente, por exemplo, a visão sistêmica, que era o que tinha um, que estava lá embaixo, é uma coisa que é comum a profissional de processo, né? Pode ser que fosse alguma questão da ordem, como ele estava no formulário, se tivesse no final do formulário, às vezes o pessoal pode ter se sentido menos propenso ali a responder, né? Enfim, Talvez, talvez. O que se passou na cabeça do respondente, hein? É o Leonardo que está falando? O isso. Uhum. que passou na cabeça do respondente, né, Leonardo? Não sabemos, mas enfim. Mas, de qualquer forma, isso mostra, né, um perfil cada vez mais completo, técnico, mas com forte inteligência emocional aqui, né? Então, assim, cada vez mais a gente percebe no mercado o quanto a gente precisa se aprimorar, não só no aspecto hard, quanto também no aspecto skill, soft skill, né? Então, é muito importante. Então, fica aqui como um ponto de reflexão, até para a gente fazer uma autoanálise, né? Aonde que eu me encaixo? Bom, eu respondi a pesquisa, mas depois que a pesquisa está pronta aqui, mostrando, né, essa realidade, o que está faltando para mim, né? Então, a gente, se for fazer, aqui é interessante, como eu disse, a pesquisa salarial, mas a gente faz um mapeamento do perfil como um todo, né? E a gente faz combinações depois que mostra com mais calma, com mais detalhe, a questão do salário, né? Mas, enfim. Deixa eu ver qual outro que eu gostaria de mostrar para vocês. Voltar lá no meu menu. Então, olha só. Vamos pegar aqui, natureza da empresa em que você trabalha, né? Olha só, a gente tinha lá as opções filantrópicas, outras, né, que ficou em aberto, economia mista, cooperativa, empresa pública e privada. No ranking, a gente tem esses dois perfis, que eu acho que até já era esperado, né, a gente ter esse resultado, mas a gente percebe aqui, né, que empresa privada está sempre na frente, né? E se a gente for colocar aqui uma visão por região, deixa eu ver se eu vou fazer certo aqui. Lá no Centro-Oeste, olha, o que está mais em evidência, né? A natureza de empresa. A gente também tem, eu acho que todos, né? Privada em primeiro lugar, pública em segundo. Olha o Nordeste, né? Privada, pública, a incidência dispara, né, de empresa privada lá no Nordeste. No Ale, Oi, não sei se você oi, está vendo a Yuri. mãozinha levantada ou não, mas Agora eu vi, mas então me chamem, tá, pessoal? Fiquem à vontade, porque eu tô com 3 monitores aqui. Então, é isso aí, tá, Yuri. Eu não vi não, mas me chama. beleza. Eu tenho uma sugestão para as próximas. Muitas vezes a pessoa trabalha numa empresa privada, porém está alocada num projeto que presta serviço para a empresa pública. E aí esse dado fica meio ambíguo. Então, a próxima poderia ser, talvez, a natureza do projeto em que você trabalha. Pode ser, é uma boa. É uma Porque boa. essa pergunta aí, assim, eu, por exemplo, eu vou responder privada, porque a empresa que eu estou trabalhando é privada. Porém, eu tenho alocação num projeto de empresa Boa. pública. Boa. Boa. É Eu isso aí. também. Eu sou consultora numa empresa privada e muitas vezes eu estou alocada em empresa pública, né? Faz sentido, sim, Yuri. Legal. Pessoal, contribuição, olha que legal, né? Logo no começo aqui a gente já tem ideias que vocês já estão dando ideias para a gente aprimorar numa próxima pesquisa, hein? Legal, Yuri. Valeu, obrigada, viu? Então, ó, vamos ver aqui como é que a gente está na área de formação acadêmica dos profissionais. Olha só. A gente tem um ranking também, olha. Vocês veem que eu não estou nem fazendo filtro por estado, por região, né? Porque demoraria muito mais.
mas vocês com acesso livre, aí vocês podem fazer aí as combinações de dados que vocês tiverem necessidades, tá? Então, olha só, hoje a área de formação acadêmica que está em maior evidência, né? Administração. Eu mesma sou formada em administração, em tecnologia, enfim. Cadê aqui, ó? Para quem não sabe, eu estou me formando também no mercado pet. Meu sonho era ser veterinária, tá? Então agora eu estou focando nessa minha área dos sonhos aí. Não vi ninguém aqui ainda, ó, da área de veterinária, né? Mas enfim, olha só, formação acadêmica na área de economia, agronomia. E olha que coisa interessante, pessoal. O profissional de processos, ele pode atuar em qualquer área, né? Em qualquer segmento do mercado. Por quê? Eu sempre falo, né? Por exemplo, uma empresa do setor, sei lá, uma empresa do setor químico, um exemplo, tá? Eu nunca trabalhei em setor químico, mas vamos supor. Uma empresa do setor químico vai me contratar para fazer um trabalho lá de transformação de processos. Se eu não conheço o setor químico, a primeira pergunta que eu faço é: você precisa de um especialista também no assunto, né, da parte do setor químico? Aí a questão é, se a empresa falar sim, preciso de um especialista de processos que conheça esse setor. Aí não é o meu caso, eu não tenho condições de prestar um serviço para essa empresa. Mas se ela me diz, não precisa conhecer a parte do setor químico, eu preciso de um profissional especialista em BPM, e você vai ter todo o suporte aqui de outros profissionais internos que vão te apoiar nessa questão técnica, percebe? Então, assim, não importa a área que você atue, se a empresa não exige que você tenha conhecimento específico naquela área, mas ela exige, e obviamente a gente precisa ser capacitado na questão do perfil de profissional de processos, conhecer BPM, né? Ser especialista em BPM, tá? Profissional Isso. possui CBPP. Olha que interessante aqui. O Túlio trouxe uma combinação de dados que eu achei muito interessante quando eu vi. Profissionais que possuem. Então, a minha análise ali era somatória mesmo, Túlio. Peço desculpas para vocês, mas o Túlio fez uma observação aqui importante, tá? Não são só. A minha análise não foi feliz. Não era só os 14, mas a somatória aqui, acho que isso agrega muito mais, que quantidade de profissionais, né, que tem CBPP. Então, continua assim, a grande maioria, né, não tendo a certificação, e é uma minoria que hoje tem a certificação em relação a esse contexto de 409 respondentes, né? E olha só a combinação. A empresa que você trabalha exige CBPP, né? Então, olha só, a grande maioria das empresas hoje, isso aqui já é uma realidade que a gente já tem ciência, que a grande maioria das empresas realmente não estão exigindo a certificação CBPP. Mas olha o alerta, pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha experiência de vida. Eu sempre falo, a certificação que eu tenho, CBPP, que eu faço questão de religiosamente renovar a cada período, essa certificação é minha, ela é para mim. Eu que faço a gestão, a autogestão da minha empregabilidade, vamos dizer assim, né? De novo, isso é uma experiência minha, tá? Cada um tem a sua experiência, tem a sua percepção, e tá tudo bem da mesma forma. Então, olha só, independente de onde eu trabalho, se a empresa exige ou não a certificação, não tem problema. A questão é, eu invisto constantemente no meu conhecimento, né? E a certificação CDPP, ela acaba sendo uma chancela, né, que me certifica e que afirma que eu sou um profissional realmente capacitado em BPM. Ale, mas tem muito profissional bom no mercado que não tem certificação CBPP. Tem, concordo com vocês. Só que uma coisa que eu falo também é, amanhã você recebe uma grande oportunidade de prestar serviço numa empresa pública, e você acaba não entrando, né? Por quê? Porque você não tem a certificação. Porque a grande maioria das empresas públicas, elas exigem profissionais certificados, tá? Isso se alguém tiver aqui essa experiência e quiser abrir o microfone e compartilhar, pessoal, fiquem à vontade, tá bom?
a grande maioria dos processos de licitação exigem profissionais certificados CBPP. Alguém já teve essa experiência aqui? Gostaria de compartilhar? Eu tenho eu tenho essa questão, né? Eu tirei minha certificação CBPP em 2020. Quem é? Leonardo, mais uma vez aqui. Oi, Leonardo, diga lá. Mas eu acho que pode ser interessante também agregar aí, porque tem em licitação eles podem pedir o CBPP ou o SEB-BPM também, tá? Então acho que é um ponto ali também que poderia Também. ser interessante, sabe? Também. Aí ela entraria ali, certificado CBPP e outras certificações. É que a gente não abriu, né? Mas Uhum. pode, o CBPP, o SEB, ele pode estar mesmo ali dentro de outras, né? Legal, legal. Mais alguém gostaria de compartilhar a experiência em relação a esse tema? Ale, eu trabalho numa empresa pública que eu só entrei porque eu tinha a certificação. Mais alguém? Mais alguém? Joia. Então vamos lá, pessoal. Papéis e habilidades do profissional de processos. Olha só. Aqui é aquela questão que eu falei agora há pouco, né? Mas de outra forma de interpretar, que é. Então, por exemplo, eu sou um especialista em processos, sou. Só que eu tenho outras áreas de conhecimento também que me complementam como um profissional multifacetado. O pessoal brinca, né? O profissional bombril, mil e uma utilidades, enfim, mil e um chapéus, né? Então, além de eu ser profissional de processos, olha, eu tenho também experiência, conhecimento em outras áreas. Eu também consigo atuar como analista de negócios, eu também consigo, olha, atuar como um gestor de projetos. Eu tenho aqui, ó, outra, a GMO, né? Eu tenho hoje, além da CBPP, a certificação de GMO também. O Túlio também tem, se eu não me engano. Tem sim. Então, olha só, Product Owner, né? Design Thinker, eu também me encaixo aqui. Eu tenho conhecimento abrangente de Design Thinking. Então, a gente acaba vendo outra. Como o campo era aberto, né? Algumas pessoas acabaram colocando meio deixa eu ver aqui, ó, prevenção à fraude, é uma área de conhecimento, né? Enfim. Então, pessoal, a gente consegue ver as possibilidades que nos formata como um profissional multifacetado, né? Um profissional híbrido. Existem alguns sinônimos que a gente pode colocar aqui. E eu fiz uma enquete no grupo também outro dia e perguntei para vocês quais eram. Deixa eu ver se é esse slide. Não, não é esse slide ainda não. Então, peraí, não é esse ainda. Não, não é esse, é o próximo. Vamos passar rapidamente esse daqui, ó. Tecnologias, técnicas, metodologias, notações e abordagens que você conhece. Olha só, BPMN, né? No ranking aqui, está em primeiro lugar. Então, quer dizer, o profissional de processos, ele precisa, entre algumas notações, conhecer profundamente, conhecer bem o BPMN, né? E ele vai ter o nível de conhecimento de acordo com o perfil do contexto ali que ele está inserido, né? BPM, profissional de processos, precisa conhecer BPM. Ale, mas BPM não é algo assim natural que o profissional de processos conhece? Pessoal, não necessariamente. Eu conheço alguns profissionais de processos que nem sequer conhecem o livro SEBOC, né? Então, assim, quando a gente fala de BPM no conceito ali, como é que fala? O conceito na veia, né? O conceito raiz, a gente está atrelado ali aos conceitos que o BPM nos traz, né? Enfim, então a gente tem, olha, uma variedade grande aqui de técnicas que vocês depois vão olhar com calma, técnicas, né? Metodologias, notações e abordagens, vocês vão olhar com calma depois e vocês podem se surpreender. Metaprocessos, olha aqui, ó, metaprocessos. Enfim, olha só que interessante também. Foi essa pergunta que eu coloquei numa enquete nos grupos alguns dias atrás, né? Eu perguntei assim, qual que você acha que foi a ferramenta mais em destaque, né, na pesquisa, utilizada pelos profissionais de processos? Eu coloquei exatamente as 5 que apareceram aqui, ó, as primeiras 5, né, no ranking. Visage, olha só, Visage na frente, pessoal. Eu fiquei um pouco surpresa, mas é isso, Visage, né? A gente tem várias outras tecnologias, a gente tem várias outras ferramentas, inclusive acho que foi você, Yuri, que em algum grupo falou,
Mas tem outras também, né? Aí eu até coloquei, sim, né? Mas as que apareceram em evidência aqui, as 5 que eu quero colocar na enquete, eram essas daqui. Então, ó, Visio, né? Camunda, olha o Camunda aqui. Ares, Arco. Aí a questão de experiência, de percepção, né? Sobre o que você enxerga, qual é a ferramenta mais adequada para o cenário, para o contexto, para o projeto atual que você está alocado, né? Olha só, até Miro apareceu aqui, ó. Soft Expert, qual outras mais conhecidas aqui, ó? Vocês gostariam de perguntar, pessoal, alguma ferramenta para saber se apareceu aqui? Olha com o BPM, Interact Flow. Acho que eu não. Ó, SAP Foi campo Signavio. aberto isso? Era um campo aberto. Ele tinha Ah, uma, tá. uma lista, né? E aí eu deixei também opções abertas para o pessoal colocar aqui. Ó, É bom hoje, ter por exemplo, separado o Visage, o modelador do Suite. Eu acredito que muito, a grande maioria conheça só o modelador, mas existe pode o ser. Suite. Isso, tem também o Suite, é. Aqui, por exemplo, ó, hoje eu trabalho numa empresa, estou num projeto que a gente está usando o SAP Signavio. Eu, particularmente, estou gostando muito. Ela é muito parecida, tá? Com a ferramenta Alice. Mas, enfim. Vocês veem que eu não estou nem entrando nos filtros aqui, pessoal, porque tem muita informação, tá? Eu vou passar mais algumas aqui, deixa eu ver algumas. Aqui, ó, região onde você mora versus região onde trabalha, onde mora, onde trabalha. Olha que interessante, né? Às vezes a gente mora numa determinada região, por exemplo, aqui, ó, região sudeste, onde eu estou, né? Só que eu estou alocada, muitas vezes, de acordo com o meu projeto, em outras regiões, né? Então, eu saio da minha região para poder trabalhar em outras regiões. Isso é muito comum na nossa vida de consultora, né? De consultoria. Então, olha só, muitas pessoas aqui, né, são do Nordeste, mas também estão alocadas em outras regiões do Brasil, ó. Então, a gente consegue ver aqui no Centro-Oeste, vamos ver no Norte aqui, ó. No Norte, das 7 pessoas que colocaram, que participaram, elas realmente trabalham onde elas moram. E olha que interessante, tem uma outra pergunta, eu vou passar por aqui mesmo, que ó, é o região onde mora, estado onde trabalha. Então, por exemplo, olha só, você mora no Ceará, mas você está alocado, além do Ceará, também tem profissionais alocados em São Paulo. Ó. O pessoal de São Paulo está alocado em outras regiões também. Paraná, né, Pernambuco, ó, colegas de, não sei se é o caso de vocês que estão aqui comigo, mas tem colegas que são de Pernambuco e que estão alocados, ó, Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina, né, que teve colega, ó, Santa Catarina, está dentro do próprio estado, Paraná, né, que teve uma colega aqui que falou, ó, profissionais do Paraná estão alocados dentro do próprio estado. Mas, enfim. Pessoal, tem muita coisa interessante aqui, deixa eu passar alguns outros aqui, ó. Tipo de contratação. Aí Isso aqui eu teve achei. mais cearense do que paulista respondendo a pesquisa, olha. Pois é, mas você sabe, como eu falei no começo que eu fiz os agradecimentos, né, de pessoas aí que participaram, apoiando a divulgação das pesquisas, um dos apoiadores aí foi o grupo BPM News, né? Os idealizadores lá do grupo são cearenses, né? E aquele grupo tem uma força muito grande na comunidade BPM. Hoje eu participo de vários grupos. Então, eu vejo que hoje o BPM News ele é o grupo que mais se movimenta, né? Que mais tem iniciativas aí, participações do público, né? Então, por isso que a gente tem bastante cearense aí, né? Participando aqui da pesquisa, né? Eu tenho certeza que aqui também. Quem foi que falou agora? Você é da onde? Quem é você? Pai, Yuri? É o Yuri. Oi, Yuri, eu não reconheci o seu sotaque, Yuri. Mas, enfim, é que eu não tinha olhado na monitoraria. Yuri é pernambucano, né, Yuri? Isso. Joia, legal. Então, olha só, pessoal, tipo de contratação. Olha que interessante. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem em evidência hoje CLT, né?
Em segundo lugar, aqui no nosso ranking vem PJ. A gente também tem, ó, cooperativa, bolsista, concursado, comissionado, enfim, né? Mas acho que já era esperado, né? Talvez CLT e PJ. Então, se a gente for ver a distribuição de CLT dentro das regiões, olha, Sudeste e Nordeste hoje, né? São as regiões que mais alocam profissionais na forma de contratação CLT. Vamos ver PJ aqui, ó, Nordeste e Sudeste também, né? Então, assim, se eu fosse combinar vários dados aqui, a gente teria outras visões também. Pessoal, mas vamos agora fazer o seguinte, eu sei que vocês, porque eu também não vejo a hora de passar para esse bloco, né? Pelo menos alguns aqui eu selecionei para a gente conversar, para mostrar para vocês, que é o Ale, grupo, né? Oi! é o Túlio. Só Oi, fazer Túlio. uma observação, eu já fiz a correção lá do que o Yuri encontrou de erro, tá Opa! bom? Se a gente der um F5 aí, já tem Joia! Se a eu dar um área, tá F5 bom? aqui. Opa! Ó, vocês estão Isso. vendo, pessoal, quando eu falei do Túlio? É isso, o Túlio é assim. Me lembra qual que é aqui o, É o, o indicador? o em qual área da empresa o profissional está alocado? Para Área da baixo? empresa. Aqui, Isso. aqui. Você viu, né, Yuri? Você sentiu, né? Aí, Yuri, muito obrigado pela contribuição. Não tinha percebido. Agora sim. A gente viu esse e esse, né? Ah, legal. Você sabe sabe o que acontece? Vicia, né? A Vicia. vista da gente vicia. Que a gente olhou várias vezes. Estava nítido aqui, mas o olho já estava viciado. E aí, tá vendo, Yuri? Trabalho colaborativo, Yuri. Cocriação, é isso aí. Então, ó, setor de atuação da empresa e que trabalha. O ranking, né, vencedor aqui era de tecnologia. Talvez já fosse até esperado também. Aí, quando a gente entra aqui, ó, em qual área da empresa o profissional está alocado, ó, olha como muda a visão, né? Como é que eu não tinha percebido isso antes? Vício, vício. Então, olha só, Yuri, faz sentido agora, né, pessoal? A área aqui, ó, no ranking, escritório de processo, faz sentido, né? Obviamente. Olha só, escritório de processos, escritório de projetos e processos. Eu mesma, né, falei para vocês que eu já trabalhei numa empresa que eu era alocada numa área que tinha essa estrutura simultânea. Ó, consultorias, tecnologia, planejamento estratégico tem tudo a ver, né? Qualidade também, ó, tem tudo a ver, obviamente. Outras, né? Outras a gente não tem como saber. Ó, escritório de projetos, governança, é muito comum. Olha só aqui, que mais? Ó, compliance, recursos humanos. Que surpresa aqui, só um respondente, mas enfim. Yuri, faz sentido agora, Yuri? Faz, né? Agora sim. Agora sim, né? O Lé bateu com o CRE, né? Legal. Valeu, Túlio. Obrigadão, hein? Olha só. Então, ó, você foi pontual, hein, Túlio? Bem na hora que a gente entrar aqui no grupo da faixa salarial. Ale, entra logo nesse grupo aí que a gente quer saber. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Se a gente for olhar de uma forma muito macro, né? Seca, vamos dizer assim, direto ao ponto, a gente tem essa visão que é muito interessante, olha. Faixa salarial mensal, faixa salarial, né, ou último salário, lembrando, né, caso não esteja trabalhando atualmente. Então, olha só, a gente tem extremos aqui, dentro da escala que a gente colocou na pesquisa, que era até R$ 1.000, né, R$ 1.000, e acima de R$ 20.000. Se a gente for na escala aqui, né, o maior salário hoje, independente do nível de senioridade, do nível do grau de proficiência do profissional, a gente já vai ver, a gente tem a evidência maior aqui, ó, um perfil que está aqui, vamos pegar esses dois, né, de 5.000 a 11.000, né, olhando assim não diz tanto para a gente, mas quando a gente começa a entrar um pouco mais a fundo, pessoal, vocês percebem que pelo pouco tempo que a gente tem, eu estou dando um overview, uma abrangência muito alto nível, né? Porque depois vocês vão se divertir aí com BI, vocês vão ter dias e dias aí para poder se divertir, vamos dizer assim, né? Com uma maior profundidade. Então, olha só, se a gente fala faixa salarial Ale, por. Oi, quem é? Quem é? desculpa te interromper, Larissa.
Oi, Esse valor que Larissa. você está apresentando é bruto ou líquido? Só porque minha mente já está aqui. É um valor bruto. É bruto, né, Ah, Túlio, se eu não me perfeito. engano? Isso, todo, É, todo o trabalho é feito no cima do bruto. do Lá bruto, na Ah, isso. introdução, se eu perfeito. não me engano, a Obrigada. gente mencionou que era sobre bruto, Isso. né? É verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. É bruto mesmo, tá? Mas é E uma dá- sugestão para a gente colocar um textinho ali, né? Para ficar claro que é do bruto, para caso Para alguém lembrar. tenha isso, Para caso lembrar, surja né? dúvida. Perfeito. e, É, e dá para legal. filtrar o salário PJ CLT? Eu não Ah, sei. se ti- o Deixa eu tipo de ver. contratação aqui, se não tiver neste, provavelmente tem nos próximos, ou Eu se acho não que tiver em tem. nenhum, a gente pode simplesmente incluir aqui, tá? Eu estou até anotando aqui Joia. para incluir. Bacana. Vou até ver se eu já consigo fazer isso aqui, tá bom? Mas pode ir passando enquanto isso. Vocês estão vendo quando eu falei do Túlio, né? Legal. Quem foi que deu a sugestão, que fez a pergunta? Leonardo. Ô, Leonardo, legal, obrigado. Então, beleza, vamos continuar aqui, ó. Então, quando a gente fala de faixa salarial, último salário, né, por região, a gente tem aqui em destaque, né, no Centro-Oeste, por exemplo, olha, a maior faixa salarial, de novo, eu não estou falando de senioridade ainda, né? A gente está indo aos poucos. Então, a maior faixa salarial aqui, ó, vai de 5.001 até 8.000, né? A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso, olha. Se a gente pega da região Nordeste, a gente tem aqui uma variação, né? Vamos pegar esses dois rankings aqui, que vai de 3.001 até 8.000, né? Olha que interessante. Se a gente pega na região Norte, pessoal, olha só que interessante, né? A gente tem, a gente tem aqui faixas distintas, né? Ó, 3.001 até 5.001, 8.001 até 11.000. Olha só a região sudeste. Olha que interessante quando a gente tem um tipo de gráfico assim, visualmente, né, comparando nitidamente para a gente percebe que no Nordeste e no Sudeste a gente encontra os maiores salários, vamos dizer assim. De novo, sem falar ainda no grau de proficiência do profissional, né? No Sudeste, olha, a gente tem ali de 5.001 a 8.000. E no sul a gente tem de 5.001 até 8.000, é mais ou menos a mesma faixa que se destaca, mais ou menos, né? Aqui é diferente. Mas, enfim. Passando para o próximo aqui, ó, a gente tem. Olha só que interessante. Olha só que interessante, né? A faixa salarial mensal em relação ao sexo e região. Então, se eu olho aqui, né, na região centro-oeste, por região, melhor dizendo, consigo ver aqui. Olha que interessante, né? Eu já olhei esse slide diversas vezes. E eu olhando agora de novo com vocês aqui, a visão vai mudando, né? A percepção vai mudando. Então, se a gente fala assim, né? Ó, considerando que aqui é feminino, é lógico, eu sou mulher, eu vou puxar para o lado feminino, tá? Mas, enfim, independente disso, brincadeiras à parte, se a gente pega aqui, ó, considerando na região sudeste um salário, a faixa, né, de salário de 5.001 até 8.000, a gente tem uma incidência maior de mulheres aqui, né? Ale, só uma dica, quando a Eu, gente está vendo, como a gente colocou todas as regiões aqui visível, pode ficar um pouco difícil de ler ou de entender, né? Então, se é. você pegar o filtro aqui na Vamos lateral e lá. colocar ali a região, coloque, por exemplo, Sudeste, né? Sudeste, vamos lá. Opa, aqui, vamos lá, ó lá, tá vendo? Túlio é Isso, que aí fica sensacional. mais fácil da gente Ah, fica analisar. mesmo aí. Aí, a visão já nos dá uma clareza maior, né, ó, por região. Engraçado, né? Esse verdinho aqui, que interessante. Mas, em compensação, ó, essa faixa salarial, né, de 5.001 a 8.000, a gente tem um índice feminino, do público feminino maior. Mas se a gente pega aqui, ó, a faixa salarial acima de 20.000, aí já inverte, né? A gente já enxerga aqui o público masculino em maior evidência. Região Sudeste. Deixa eu passar aqui, eu não vou passar por estado, mas eu vou passar no Nordeste e Sudeste, que tem aparecido mais, né? Olha que interessante aqui no Nordeste, 3.001 e 5.000, a 5.000, o páreo está tete a tete, né? Olha aqui, 5.001 e 8.000, a diferença é mínima. E olha só, de 17.000 a 20.000, aqui é o contrário, né, da região anterior. Aqui a incidência maior é do público feminino.
Olha só. Alguém gostaria de comentar aqui, pessoal? Ainda não? Joia, deixa eu passar para mais alguns aqui, ó. Faixa salarial. Ah, essa daqui é legal, ó. Faixa salarial mensal, segundo grau de proficiência. A gente tem duas visões, mas eu vou colocar aqui só a visão 2. Vocês dão uma olhadinha lá. Aqui sim aparece por senioridade, ó. Então, se eu ver o nível sênior, olha a variação, pessoal. Sabe, aqui eu tava olhando, pessoal, com muita cautela, né? Quando a gente trabalha com pesquisa, a gente tem que ter muito cuidado na hora da gente pensar assim, vou falar por mim, né? Ah, eu vou limpar esse dado aqui ou eu vou excluir, porque ele está muito isolado, ele está muito gritante, ele está muito fora da realidade. Só que eu respeito muito, pessoal, demais mesmo, as 409 pessoas que dedicaram o seu tempo para parar e responder a pesquisa. Pode ser que haja algum equívoco no meio dessa informação aqui, tá? Mas eu não posso julgar. Eu trabalho com a integridade dos dados e respeito a cada um de vocês que dedicaram, de novo, o tempo precioso para parar e responder a pesquisa. Às vezes vocês podem ver algumas informações aqui, né? Alguns dados que são assim, que fogem da realidade, mas eu preferi não tirar, preferi mantê-los, porque eu não sei, né? Não sei a história, o histórico, se foi um erro na digitação, um erro na escolha, ou, por exemplo, sei lá, olha só, eu posso ser, olha só, aí ponto de vista, né? Vamos fazer uma simulação aqui, ó. Trainee. Eu não duvido nada que tem empresas aí que paguem realmente R$ 5.000 para um trainee. Tem empresa, dependendo do porte da empresa, pode acontecer. Se a gente pegar aqui, ó, estagiário, dentro, eu acho que está dentro. Estudante, olha só, apareceu aqui estudante, R$ 11.000. Então, mas olha só, Ale, esse estudante, vamos pensar, pessoal, esse estudante, ele pode ser, sim, um profissional, né, já formado, já pode ser um profissional experiente, mas nesse momento atual da vida, ele está fazendo um MBA novo e ele se classificou aqui como estudante, né? Então, são pontos, são perspectivas que a gente tem que considerar. Então, a gente não pode ter esse julgamento, né, frio e calculista de falar, não, como é que um estudante ele ganha R$ 11.000? Não sabemos a história, não sabemos o histórico. Olha só, um júnior, por exemplo, ganhando acima de R$ 20.000, peraí, a gente pode abrir o microfone aqui e trocar experiências, né? Porque olha só, você pode estar como júnior hoje, ó, olha que interessante. Público, eu posso falar uma besteira aqui, mas não tem problema, porque eu não tenho medo de errar, tá? É o pensamento que veio agora. Eu posso ser um profissional extremamente competente, já um profissional sênior, mas a gente sabe, pessoal, que infelizmente, diante aí do cenário atual do mercado, principalmente na pandemia, muitas pessoas perderam emprego e muitas pessoas, infelizmente, né, tiveram que aceitar a proposta em nível muito inferior do seu do seu cargo, do seu nível de proficiência, para se manter empregado, né? Então, a gente pode ter, sim, júnior, ó, né? Com salário menor, com salário razoável. Ale, como é que você explica acima de 20.000? Pessoal, de novo, eu não sei o histórico de quem respondeu, mas, por exemplo, se é um filho de um empresário, é um filho de um empresário de uma empresa, né? De uma empresa aí, que todo mundo tenha vontade de trabalhar no mercado, sei lá, por que não? Não podemos julgar, né? Mas, enfim, quando a gente faz esse tipo de análise, existem várias situações por detrás que a gente, como é uma pesquisa anônima, né, a gente não tem como isolar determinados dados, determinadas informações e entender o histórico com uma maior profundidade, tá? Então, aí são pontos de vistas diversos que a gente tem que considerar na hora da análise, tá bom? E assim Ale, por diante. Oi, quem é? Yuri, agora eu vi a mãozinha ali, Yuri, eita, porque você saiu o falou. gráfico. Oi? Ah, você queria ele ainda? Vamos lá, voltamos aqui, ó. Diga lá, Yuri. Não, são duas coisas que
uma pesquisa anônima com 400 pessoas respondendo, sempre tem alguma distorção ou outra e Normal. acaba que a gente desconsidera esse 1% aí da exceção. Isso também. E outra coisa que eu queria levantar, e eu estava até conversando com meus colegas esses dias, você vê aí que tem muito mais pessoas sênior especialistas do que pessoas júnior ou pleno. Boa. Isso reflete, isso quer dizer o seguinte, que poucas pessoas estão entrando nessa área de processos e quem já está dentro já tem um certo expertise e um currículo rebuscado e acaba que quando você precisa de pessoas júnior, pleno, não tem. Tem uma falta grande que eu percebo e é a visão de outras pessoas que eu conversei. E é difícil encontrar profissionais com a senioridade um pouco mais baixa, porque o pessoal de processo muitas vezes já está careca das ideias. Careca das ideias, é verdade. E você sabe que a gente não vai ter tempo aqui, mas depois que a pesquisa for disponibilizada, se você pegar ainda isso, comparando com idade, vai bater com o que você está falando. A gente tem também aqui por faixa etária em algum lugar. Então, quando a gente pega essas informações e compara com a faixa etária, com tempo de experiência, Yuri, né? A gente consegue ver isso nitidamente, né? Então, olha só, aqui na pesquisa, com essa tua, ó, você percebe? Você trouxe uma outra visão também que eu não tinha tido, né? Com certeza que outros colegas também estão tendo visões similares e outras novas, né? Então, a gente percebe que o mercado, principalmente aí para quem trabalha com a questão de capacitação, que nem eu e outros vários colegas aqui no mercado, é uma oportunidade para a gente tá expandindo cada vez mais a possibilidade de capacitar pessoas dos diversos níveis de proficiência, né? Focar, por que não, de repente, focar nessa classe aqui, ó, júnior, preparar treinamentos aí introdutórios, né, para esse público júnior, trainee, estagiário, estudante, enfim. Legal, Yuri. Rica contribuição, como sempre, tá? Legal. Ó, quer Ale, ver uma. Oi! só uma observação, eu já fiz a inclusão do filtro que pediram, esqueci quem foi, me perdoe, para incluir o tipo de contratação, CLT, PJ, enfim. Depois você já tá lá. Tem que dar um Vamos F5, olhar, tá? vamos olhar, vamos Depois. olhar. Qual que é? Me lembra qual que é o Dá um indicador? Foi o F5 e Leonardo, não? eu não me Foi eu lembro. Quem mesmo. foi? Foi eu mesmo. Leonardo. Peraí, vamos achar aqui, Leonardo. Eu Aqui é se coloquei em vira nos 30. todos de faixa salarial, tem lá agora o filtro de tipo de contratação. Ah, legal. Então a gente vai. Você lembra, Leonardo? Obrigada, Túlio. Você lembra qual que era Bota no geral. especificamente? Acho que o geral é o mais É. Foi, legal. foi no geral? Aqui, então a Aí gente lá tem Olha que. lá, embaixo, último, Ah, isso. isso. legal. Eu posso fazer uma comparação? Vamos ver. É, vou ter que Ah, não, colocar não é embaixo essa. ali. Não, não é. Não, não tem problema. Não, tá correto, mas dá pra, se eu colocar embaixo ali o nome, aí dá pra fazer comparativo entre um e outro. Não, mas não tem problema. A gente tem um outro gráfico que mostra um comparativo que eu lembro que eu já vou entrar já já. Ó, CLT ó, e PJ. CLT e PJ, ele não, mas ele não aparece o comparativo aqui, tá? Ele soma, Tá. né, E só Túlio? E PJ. Só PJ lá. Olha aí, Olha, só P. então, É, então não muda vamos, muita coisa, não. vamos olhar rápido aqui, ó. Aqui, ó. Tum, tum. Ó, CLT, olha só, pega no maior salário, que é o que chama atenção, né? Acima de 20 mil, ó, CLT, a gente tem 6 pessoas, 6 respondentes. A gente pega PJ, a incidência é comum ser maior, né? Isso é muito comum. Legal. Você tá É, vendo, né, Leonardo? A gente tem um Túlio aqui, né? Olha não, só. pô, ótimo. Agora uma sugestão até para as próximas também, por Diga exemplo, lá. PJ, sabe? Para quem vai ver a pesquisa. No meu caso, né? Eu falei do filtro que eu sou PJ, eu já fui Joia. CLT, migrei para PJ, Certo. por uma questão de iniciativa minha mesmo, dentro da empresa. Bacana. Agora, o PJ é interessante também para as pesquisas. Ah, você é PJ? Sim. Qual que é o valor que você ganha a hora? Porque trazer o valor a hora do PJ para uma pesquisa salarial, acho que é algo que contribui para os PJs que Aurora. vão que vão Boa. ver, tá? Porque nem todo legal. PJ trabalha 40 horas semanais, também como Exato. um CLT, Exato. né? Exato. Então, A gente tem um Muito bom. indicador bacana, né?
Legal, obrigada É uma aí, olha só. informação extremamente útil. Não é? É verdade, De gostei. certa forma, a gente conseguiria ter uma noção, né, Ale, por aquele gráfico de faixa Qual que é salarial. mesmo? Vamos lembrar aqui. Carga horária semanal, já vi Isso. ali. Isso, cadê aqui? Qual que é? Qual que é? Aqui, Desce. carga horária semanal. Aqui, é que Isso. aqui não fala por hora, com Mas aí, valor se por hora, você mas filtrar lá o PJ, vamos ver. Aí, pode ser, ó. é Cadê útil. aqui? Tipo de contratação. Aqui, quem sabe faz ao vivo, ó. Túlio, ainda bem que você está aqui comigo, tá vendo? É Aí se parceria, parceria. fica embolado um pouquinho, né? Mas se você filtrar ali, por exemplo, as faixas salariais, né? Dá para fazer também filtros específicos, né? Por Mas aqui, por ele exemplo, ó. Aqui que você está falando, não? pode ser, ou pelo menu lateral, É, né? Pela lateral ali você consegue limpar um pouco o gráfico. Vamos lá, me ajuda embora aí, são Ali só Túlio. no. três opções, de menos, mais ou exato. Talvez É, Isso. colocar aberto, sei lá. pode ser, é uma Uhum. sugestão. É Ou o uma valor da sugestão. hora mesmo, da próxima vez. É, É uma sugestão. Se for PJ, né? A gente tem essa condição de valor hora. Legal, valeu. Olha só, em colaboração, cocriação, é isso aí. Olha só, pessoal, essa questão aqui, ó, que eu acho interessante a gente colocar, realização profissional, faixa salarial versus realização profissional. A gente teve uma pergunta, né, deixa eu ver se eu consigo, não sei se nesse eu consigo, deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Faixa de renda, faixa salarial versus realização profissional. Eu vou tentar isolar alguns aqui, deixa eu ver se eu consigo dessa forma, ó. Deixa eu ver. você queria isolar a realização, o sentimento de A concordar ou não? realização, É, eu pelo consigo. gráfico fica mais complexo. Olha pela tabelinha aqui de baixo, mas dá para fazer colocar um filtro aqui na lateral também, tá? Que a gente consegue filtrar esse realização, vamos pensar assim. Me Mas veio aqui embaixo na tabela eu consigo ter uma visão. aqui, ó. Sabe o que eu queria mostrar aqui para vocês? É que não necessariamente quem ganha mais é mais feliz, tá? Olha que interessante. A gente teve uma faixa, né, de realização profissional. Você é feliz, né? Alguma coisa assim, no trabalho, né? Aí a gente tinha a faixa assim: concordo, concordo em parte, concordo totalmente, discordo totalmente. Você é realizado profissionalmente? Se a gente for separar por faixas de salário, de 1.000 a 3.000, olha, você é um profissional realizado? Concordo plenamente. E se a gente pegando extremos, né? Não necessariamente quem ganha menos é mais infeliz, vamos dizer assim. E não necessariamente quem ganha mais é mais insatisfeito. Aqui, olha só que interessante, acima de 20.000, você é realizado? Discordo, né? Então, assim, o cara ganha razoavelmente, vamos dizer assim, né? Que não é qualquer pessoa que está ganhando mais de 20.000, né? Mas ele não é realizado, ele discorda, né? Aí a gente tem aqui variações. Então, por exemplo, 8.001 a 11.000. Olha só, os profissionais que são realizados, ó, qual que é o maior índice aqui? Concordo em partes. 5.001 a 8.000. Concordo em parte, né? Nem é muito e nem é menos, enfim. Então, o que eu queria dizer é assim, né, que não necessariamente quem ganha mais é mais feliz e quem ganha menos é mais infeliz, né? Então, aqui tem também possibilidades diversas de cada um analisar conforme a sua percepção, seu ponto de vista, tá? Um indicador também que eu queria compartilhar com vocês é a relação de obrigações e benefícios. Aqui tem outros, né, que postam salário, pessoal, mas a gente vai dar. Sugestão. Oi, sugestão, diga lá. Naquele de realização profissional, poderia ser porcentagem, em vez de quantidade de pessoas. Que aí você consegue saber quantos por cento das pessoas são satisfeitas e quantas não. Do que colocar números arbitrários. É, Túlio está aí com a gente? Legal, legal. Anotei aqui, tá? Percentual.
Percentual, legal, legal. Valeu, Yuri. Yuri que falou, né? Isso. Joia. Olha só, a gente falando aqui, embora essas outras informações não estejam aqui na faixa salarial, mas o principal que a gente vai mostrar não está necessariamente atrelado a isso, tá? Obrigações e benefícios. Então, aqui, olha só, obrigações e benefícios da empresa, né? No aspecto geral, eu vou falar desse e do próximo simultaneamente, porque aqui a gente consegue ver, ó, os diversos benefícios que a empresa dá, né? A gente olha assim, e a gente vê que os mais comuns aqui são quando a pessoa é CLT, né? Esse gráfico, ele não diz isso, mas ele diz só a relação desses benefícios. Se eu parto para o outro gráfico, aí sim, a gente tem aqui, ó, que a gente consegue fazer comparações, ó. Se eu pego, por exemplo, CLT e PJ, eu consigo ter uma ideia no paralelo, né, mostrando. Então, por exemplo, em relação à CLT, qual que é vamos pegar aqui os dois maiores benefícios, né, mais comuns da gente encontrar. Lógico, férias e FGTS. Só que nem todo consultor PJ, nem todos, né, tem esse benefício de férias. É férias remunerada, pelo menos. Eu já trabalhei em diversas consultorias, né, que me davam férias remuneradas e outras não, né? Então, se a gente for ver aqui no indicador, olha, a gente tem um índice bem pequeno em relação, olha o comparativo, né? PJ, talvez aqui percentual também, não sei se de repente daria para Rapaz, colocar, né? 4 PJs disseram que recebe FGTS, que é isso. Só. Mas aí, olha só, é o Yuri, né? É o Yuri? Não, não é o Yuri, é o Yuri? Isso, É sou Yuri. eu. Você vê, Yuri, olha que interessante. Eu acabei sendo pega pela surpresa agora. Lembra que eu falei agora há pouco? É vício, vício. Meus olhos não tinham percebido. Eu PJ entendo que é com distorção, FGTS? não, acho que isso não existe, Não, não. aqui não tem, não. PJ não tem, não existe FGTS para PJ. Aqui talvez o camarada, na hora da correria lá, ele clicou de feliz que ele estava preenchendo a pesquisa e falou: vou pôr tudo aí, vai, vou pôr tudo. Vamos pegar outros que fazem mais sentido, ó, férias. A Férias, gente tudo até, bem. a gente até frisou isso, né, Ale, lá no início da Foi, pesquisa, sobre a foi. responsabilidade do respondente, da veracidade, né? Isso está bem frisado no começo a gente tem isso bem frisado e eu abordei algumas vezes aqui também. Então, por exemplo, olha, sei lá, estacionamento é um benefício que muitas vezes um PJ consegue dentro da empresa que ele está alocado, né? Olha só, aqui é lógico, a incidência é muito maior, dependendo do cargo, do nível executivo, do grau de proficiência, sendo um cargo de liderança, muitas vezes ele tem esse benefício, né, já implícito, enfim. Então, são comparações que vocês vão conseguir fazer aqui de acordo com o filtro, tá bom? Pessoal, já deu 9 horas, mas eu vou continuar aqui. Eu não quero interferir no horário de ninguém, tá? Quem puder ficar comigo aqui, poxa, a Lele vai ficar tão feliz, mas quem não puder, eu respeito o horário de vocês, tá bom? Então eu vou continuar aqui da onde a gente parou. Então, olha só, cadê? Vamos pegar essa daqui, ó, maiores frustrações profissionais. Então, a gente pegou aqui também algumas informações que são interessantes dentro de uma alocação de um profissional de processos, né? Quais são as suas maiores frustrações profissionais? Olha só, o maior índice que apareceu é a falta de maturidade da empresa em perceber valor agregado na área de processos. Isso a gente enfrenta muito, né? Muitas empresas não enxergam o real valor agregado de investir em processos, de investir em transformação de processos, em melhoria contínua. Isso é uma batalha que o profissional de processos enfrenta no dia a dia, para a gente mostrar para o mercado, não só no cenário que a gente está inserido, qual que é o valor real do nosso papel, da nossa atuação. Como é que a gente pode contribuir positivamente para a alavancagem competitiva das organizações, né? Mas, enfim, é uma batalha geral. Só esse primeiro item
é um tema de uma palestra, é um tema de uma live que a gente poderia ficar um bom tempo aqui discutindo, tá? Eu vou passar por alguns aqui, sem entrar muito no detalhe, porque são vários, né? Outros aqui, ó, falta de maturidade da empresa para implantar BPM, exigências de experiências incompatíveis com o salário, né? Isso a gente enfrenta demais. Falta de reconhecimento para quem tem experiência e conhecimento. Excesso de profissionais despreparados, a gente enfrenta bastante também, a gente vê isso, né? Não me sinto um profissional frustrado, maravilha. Então, a gente tem profissionais que não se sentem frustrados. Hoje, eu vou falar da minha experiência pessoal, eu estou dentro desse indicador, tá? Hoje eu me sinto uma profissional realizada, pelo tempo de mercado que eu tenho, pelas empresas, pelas oportunidades, tá? Por esse momento que eu tenho de estar com vocês também, isso para mim eu gosto de estar com pessoas, de me comunicar, de compartilhar conhecimento, de aprender. Eu sempre tenho ali nas minhas postagens a hashtag lifelong learning, né? Enfim, existem outras várias aqui que depois vocês olham com calma, tá? E o que eu quero agora, pessoal, dar continuidade para a gente chegar aos momentos finais. Eu quero abrir o microfone para vocês antes da gente da gente continuar, que é o seguinte, né? Vou para a parte de conclusão aqui, mas assim, o que a gente percebe nessa sala, né, nessa pesquisa, o que eu percebo profundamente é o seguinte: é muito mais que salário, né? Aqui a gente tem nessa pesquisa a revelação de experiências de vidas, de trajetórias de vidas. A gente tem uma faixa etária, uma variação muito grande de faixa etária, né? Então, a gente percebe, olha só, tempo de atuação como profissional de processos. O maior grupo de respondentes que a gente percebeu está entre 4 a 10 anos de atuação, né? Então, a gente vê que são pessoas já que têm uma determinada senioridade, são pessoas experientes, mas ainda em forte ascensão de carreira. A gente está sempre aprendendo. Eu sempre falo, cada projeto que eu atuo é um conhecimento novo que eu adquiro, né? É uma experiência nova que a gente vive, é uma contribuição diferente que eu vou compartilhar no ambiente que eu estou inserida, no contexto que eu estou ali do meu momento profissional, né? É uma troca muito grande e contínua. Então, o que a gente percebe também em relação a nível de formação acadêmica, a maioria dos respondentes, né, tem nível superior completo ou até mesmo pós-graduação. Isso ficou bastante evidenciado, reforçando então a correlação entre formação acadêmica e envolvimento com o BPM, tá? Estou dando um overview geral aqui, só para a gente ter uma noção do resumo, da conclusão que eu obtive, né, nessa análise mais aprofundada da pesquisa no âmbito geral. E aí, em relação à presença do CBPP como principal certificação, muitas vezes combinadas com outros, como a gente viu, foi até um erro que eu cometi ali na análise, mas o Túlio me corrigiu. A gente tem, né, a certificação do CBPP em número baixo, infelizmente, por enquanto, né? Mas a gente percebe que ela está muito atrelada com a somatória de outras certificações também. Em relação ao nível hierárquico, o maior volume de respondentes que a gente percebeu está concentrado entre analistas, consultores e especialistas, né? Reforçando também o foco técnico, tático dessa amostra, né? Que pesquisa é sempre uma amostra. Então, assim, essa pesquisa ela serve como um espelho também para quem quer ascender de analista à liderança estratégica, né? Então, quando a gente fala, vamos investir no conhecimento, vamos fazer treinamento de capacitação, obviamente, a gente precisa, lifelong learning. Mas quando a gente mostra uma pesquisa com esse alto índice de informações que permeiam perfil também técnico comportamental dos profissionais, aqueles que estão começando, né, eu acredito que se sentem bastante motivados para ter como meta chegar lá, né? Chegar lá também. E o mundo é para todos, né, pessoal? Eu sempre falo, o mundo é para todos, as oportunidades são para todos. E quando a gente fala em relação a senso de realização profissional, o que ficou muito claro para mim aqui também é que boa parte dos respondentes declara se sentir realizado ou parcialmente realizado,
né? Foi esse indicador que a gente viu agora há pouco. Mesmo com os desafios estruturais da empresa, mesmo enfrentando obstáculos no dia a dia, né, de qualquer forma, a gente percebe uma forte motivação intrínseca e que a atuação com BPM tem potencial de propósito e reconhecimento real. O profissional de processos é guerreiro, né? A gente não desiste jamais. E olha só, por que a gente não desiste, pessoal? Eu sempre falo, né? Nós somos agentes de transformação. O nosso papel é transformar cenários. O nosso papel é, por onde a gente passar, a gente deixar um legado de agregar valor naquele contexto que a gente está inserido, né? Então, assim, entendam sempre o quão importante a gente vestir a nossa, como é que fala? Eu tenho até um artigo que eu escrevi, né? O profissional de processos, ele é um super-herói. Ele é um super-herói mesmo, né? Quem passa no dia a dia ali os perrengues, né? A gente sabe que a gente, de fato, a gente é super-herói. Então, assim, a gente é, de fato, de verdade, agente de transformação. E é isso, pessoal. Olha só, passando um contexto mais abrangente aqui da nossa conclusão, o que a gente percebe é que há uma amostragem bastante variada dentro do mesmo nível de senioridade e por região. Quando vocês forem percorrer a pesquisa aí com calma, explorando as variedades de filtros, vai ficar muito mais evidenciada essa fala para vocês, tá? E olha só, a gente identificou também padrões de combinação entre competências técnicas, né, e competências comportamentais. Hoje a gente vê muito lá nas vagas que a gente publica no grupo Vagas BPM Brasil, Business Process, Vagas BPM Brasil, olha só, hein? Business Process Management, uma declaração muito forte no descritivo das vagas, o como as empresas cada vez mais estão enfatizando essa questão de soft skills, né? E a gente percebe aqui, ó, só para dar um destaque, quando a gente olhou o indicador de competências lá, de técnicas, ferramentas, notações, metodologias conhecidas, né, pelo profissional, o que se destacou foi o BPMN. Isso ficou muito evidenciado para a gente, né? E olha só, quando a gente fala de soft skills, né, é engraçado, né? É, é, Ops, aqui, ó. Peraí, desculpa. As 5 reprocessando aqui. As 5 soft skills mais frequentemente associadas à BPMN formam uma constelação de competências que mostram a humanização técnica. Ficou evidenciado para a gente lá nos top 5, né? Vamos dizer assim, né? Essas soft skills que realmente fazem sentido. Só que a gente percebe que, mesmo tendo ficado num ranking muito baixo, visão sistêmica, por exemplo, né, não é porque a gente viu na pesquisa que ela estava baixa no ranking, que ela não seja importante. Na realidade, todas aquelas soft skills, elas são importantes para compor o perfil, o perfil do profissional de processos, né? Enfim. E olha só, para a gente fechar aqui, pessoal, a gente percebe no dia a dia que a gente é desafiado constantemente a estar aprimorando o nosso conhecimento, tanto o nosso perfil, melhor dizendo, né? Tanto comportamental quanto técnico. O mercado está aí, cheio de desafios, cheio de oportunidades, e a gente tem que investir constantemente no conhecimento para a gente poder estar em destaque, né? E é isso, pessoal. O que mais que eu acho interessante deixar de recado para você? Essa eu preciso falar. Essa daqui foi fechando aqui, esse ponto foi um ponto que me deixou assim surpresa. Eu fiquei surpreendida de forma muito positiva com as diversas respostas que eu obtive na pesquisa. Obviamente, eu não vou colocar todas aqui, porque não daria tempo, né? Mas nessa edição, eu fiz 2 perguntas, né? Que foi assim, eu considero que foi um sucesso, tá? Se você pudesse enviar uma frase ou mensagem para o mercado sobre o valor e impacto do seu trabalho como profissional de processos,
qual seria o recado principal que você gostaria de transmitir? Isso aqui fez muita gente refletir e eu ouvi ali que nas respostas as pessoas realmente pararam e fizeram questão de refletir para realmente colocar ali uma resposta que fizesse sentido com o seu momento. Infelizmente, eu vi algumas respostas também que me deixaram assim surpresas pela forma que responderam, mas essas eu não entro no âmbito porque não compensa, vamos dizer assim, tá? A segunda pergunta foi, em contrapartida, qual seria a frase ou mensagem ideal que você gostaria de ouvir do mercado sobre sua atuação como profissional de processos? E em formato de degustação, pessoal, porque são muitas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas, mas no decorrer dos dias aí, das semanas, eu vou postando aos poucos, né? Outras frases que são bastante interessantes, tá? Então, mensagens que você gostaria de dizer ao mercado. Olha só, aprendam ao mercado. Essa frase, essa mensagem, esse recado é para você, hein? Aprendam a utilizar a gestão por processos a favor da estratégia e da inovação. BPM não é só mapeamento, né? Aí eu tomo a liberdade de complementar aqui e dizer, né, o que a gente tem enfatizado. O profissional de processo, ele sabe. Nós não somos desenhistas, né, de caixinhas. Nosso trabalho não é desenhar caixinhas e depois botar tudo isso na gaveta. Não, o nosso papel, o valor que a gente agrega dentro das empresas vai muito além. Nós somos agentes de transformação, né? E olha só, como profissional de processos, eu sou um catalisador da transformação organizacional. Se a gente for parar para pensar e discutir cada frase dessa, a gente tem um tempo aí considerável, porque são frases, né? São frases que fazem total sentido aqui. Olha só, processos são a coluna vertebral da organização. Cuidar deles é cuidar da vida da empresa. Isso faz todo sentido, né? Rapaz, Né? Fala eu não sério, sei hein? se, porque faz muito tempo que eu respondi, mas eu tenho a leve impressão de que essa segunda frase foi eu que escrevi. Foi Geralmente você? eu costumo dizer isso. Eu não sei se eu escrevi na pesquisa, porque faz meses, né? Mas sei lá, muita Mas, coincidência. ó, se foi você ou quem quer que seja, ó, coração, vou até colocar aqui, ó, coraçãozinho. Na realidade, todas, pessoal, aqui é uma degustação, como eu disse, né? Tem muitas outras que eu vou trazer no dia a dia aí para vocês, tá? Bons processos contribuem para a criação de valor. É preciso planejar, recalcular a rota antes de seguir. Processos bem desenhados evitam retrabalho, desperdício e frustração. Olha só, pessoal, eu peguei aqui, ó, 5 frases só que eu achei assim extremamente pertinentes, né? Frases curtas, mas impactantes, né? Olha só, mensagens que gostaria de ouvir do mercado. Não necessariamente quem respondeu essa respectivamente, tá? Não necessariamente essa é a lógica. Excelente trabalho. Vai deixar um legado de mudança real na organização. Olha só, outra mensagem que gostaria de ouvir do mercado. Sua habilidade e esforço fizeram toda a diferença na construção dos resultados. Esse é o reconhecimento que a gente espera do mercado, né, pessoal? Porque é exatamente isso que a gente se empenha, que a gente batalha para provar, para atribuir, para agregar de valor no dia a dia. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente investe constantemente no nosso conhecimento, para agregar valor, né? Olha só, a participação do profissional de processos permitiu alcançar eficiência e engajamento coletivo. Profissional de processos é essencial para a organização evoluir de forma sustentável. Vocês são essenciais para o sucesso do negócio. Ô, Yuri, eu acho que eu vou mandar fazer uma camiseta com essa frase, tá? E eu escrevo lá, by Yuri, tá bom? Direitos autorais garantidos se foi você. Pessoal, então assim, né? Isso aqui é só uma degustação, né? Tem muitas outras coisas. Convido vocês a fazerem parte, quem eventualmente ainda não está no grupo Vagas BPM Brasil, vem com a gente, tá? Faça parte, colabore, é um grupo voluntário. Você está trabalhando?
graças a Deus, agradeça. Mas não é porque você está trabalhando, que eu tenho certeza que você, às vezes, vê alguma vaga, recebe alguma proposta que não é aderente para o teu momento. Então, entra lá no grupo e compartilha, porque tem muitas pessoas, muitos colegas nossos que precisam de alocação, tá? Então, eu sempre falo, mesmo que você está trabalhando, colabora, divulga lá oportunidades que você encontra no mercado. E se você não está trabalhando, você estando no grupo, não fica lá só esperando encontrar vagas, porque eu tenho certeza que também você recebe propostas de vagas que não é aderente para o teu momento, passa, repassa, compartilha no grupo, que pode ser aderente, adequada para outros colegas. Então, assim, a nossa comunidade de processos, graças a Deus, é muito unida, né? A gente vê muitos colegas aí se ajudando nos diversos grupos que a gente tem, né? Isso é muito importante. Fica algumas dicas aqui de leituras complementares, até para que me embasaram para eu compor a, a conclusão desse trabalho, tá? E, logicamente, pessoal, eu tenho aqui os meus contatos, redes sociais diversas aí para a gente continuar expandindo o nosso network. E aí, eu sei que já passou o tempo, peço desculpas, mas olha só, ainda tenho vocês aqui comigo, né? Vocês estão aqui por livre e espontânea vontade, e a Lê agradece, super agradece. Então, eu vou dar liberdade para vocês agora, pessoal, abrir o microfone, fazer perguntas, contribuições, né? Aí eu vou fazer algumas perguntas assim para vocês para estimular. Ó. Qual foi aquele dado que mais chamou a tua atenção e por quê? Né? Você se reconheceu nos resultados dessa pesquisa? Né? O que que você acrescentaria como recomendação ao mercado? Eu já agradeço de novo, eu e o Túlio aqui agradecemos mais uma vez pelas colaborações diversas, né? Ao vivo e a cores que foram surgindo de sugestões, né? É muito legal esse nosso entrosamento, né, enquanto profissionais. Se você pudesse mandar uma mensagem para o teu RH com base nessa pesquisa, qual seria a mensagem que você mandaria, hein? Quem aqui já sentiu alguma das frustrações relatadas na pesquisa? Pessoal, microfone aberto, fiquem à vontade, tá bom? É com vocês. Falei demais, né? E olha, já de antemão eu agradeço pelas participações, eu agradeço aí pelas contribuições, pelas colaborações, cocriações, né? A gente nunca faz um trabalho sozinho, tá? De novo, eu enfatizo aqui a todos que colaboraram na divulgação. Túlio, de novo, serei eternamente grata aí pela tua generosidade em se unir comigo nesse desafio de forma voluntária, tá? E é isso, pessoal. Microfone aberto, discussões, colaborações. Só não vale ativar o grilinho, porque eu não tenho aqui e nem quero ter aquele barulhinho do grilinho, hein? Cri, 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 cri. E aí, Túlio, você também fica à vontade em comentar o que você acha Bom, pertinente, tá vou bom? comentar aqui então. Quem é? Fala nome. Pessoal, boa Vamos combinar noite, assim, ó. Larissa. Nome e estado. Larissa Libério de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, primeiramente, queria agradecer, Ale, você por ter conduzido essa pesquisa. Isso é muito importante para a nossa comunidade, é muito importante para a gente acessar esses dados. E ao Túlio também pelo BI, agradeço vocês dois pelo tempo. Ficou show, ficou muito legal mesmo. Eu já estou super ansiosa para investir bastante tempo aí filtrando, cruzando informações. Eu acredito que vai ser bem bacana. De pronto aqui, o que eu notei, mas foi bem rápido, né? Porque você foi passando, foi a ausência da metodologia OKR ali nos gráficos dos conhecimentos e metodologias. E considerando assim que o número de respostas vindas da área de tecnologia e de pessoas alocadas ali em planejamento estratégico, eu imaginei que a metodologia OKR estaria mais presente. Então, eu achei isso bem interessante e achei legal compartilhar com vocês. Bacana, extremamente pertinente essa sua colocação. Era um Extremamente campo aberto, pertinente. Ale? Eu não me lembro. Então, eu não me lembro agora, viu, Túlio? Eu não me lembro, sinceramente. Eu preciso revisitar lá e dar uma olhadinha. Legal, Larissa. Obrigada. Porque se foi um campo fechado, pode ser simplesmente porque houve ausência de opção, né? Talvez. Pode ser. Precisamos resgatar para lembrar dessa questão.
Mas legal, Larissa. Quem mais, pessoal? Uma coisa que surpreendeu na pesquisa foi a formação da pessoa. Eu achava que tinha mais gente de tecnologia do que de administração. Administração, né? E uma coisa que me surpreendeu também foi ver muita gente de engenharia. Talvez seja engenharia de produção, mas Eu assim, mesma sou engenheira de produção. Ai, Achei bem olha comum. aí, você é a primeira pessoa que eu conheço que é de processos e é engenheira. olha Acho que eu estou precisando só. sair mais. Tá mesmo, hein, Yuri? Legal, pessoal. Pessoal, eu tô aqui com vocês até a hora que vocês ficarem, tá? Quem mais gostaria de falar? Qual foi o Olha, dado que mais chamou a atenção? Quem que falou é, aqui agora? Quem foi? Quem foi? não, eu queria parabenizar aí pelo trabalho, acho que é Quem uma que tá iniciativa. falando? Leonardo, Leonardo. É você, Santa Catarina, né, Leonardo? isso, Florianópolis. Parabenizar aí pelo Legal. trabalho, né? A gente foi comentando ali, né, as pesquisas, durante a pesquisa, também uma coisa que pode ser interessante também na parte da faixa salarial, né? Pode ser um cruzamento que possa agregar ali aquele. Se a pessoa tem CBPP ou CBPP e outras, eu acho que isso poderia ser um filtro interessante também para ver quanto que um profissional CBPP, e aí eu cruzo com PJ, que já foi colocado, receberia, né? Pode ser. Pode ser Legal. alguma Aí, coisa nesse sentido também. Mas, Anotado essa aqui. cocriação vai ser contínua. mas meus parabéns para quem falou ali que não é da área de BI, eu achei que o BI ficou bem atrativo, assim, Ah, tá vendo? para uso, assim. Meus Ô, parabéns. Leonardo, obrigado, obrigado. E uma coisa que nós conversamos, né, Ale, que a gente já esperava e até gostaria de receber esse tipo de abordagem, sugestão, que sejam por equívocos que eventualmente passaram despercebidos, né? A gente tentou filtrar o máximo possível, ou também essas sugestões que estão surgindo, tá? Fiz uma coleta aqui do que vocês pontuaram. Já vou sentar com a Lê para a gente poder implementar e já dar um F5 aí na apresentação para já refletir para vocês, tá bom? Ó, a gente já tem a V2 prevista, tá vendo? Melhoria contínua. Exato. Inclusive, Ale, assim, o pessoal, né, eu já estou adiantando aqui, pode ter essa liberdade de procurar para sugerir, não é isso mesmo? Pode, deve, com certeza. Pode procurar, deve, com certeza, com certeza. Pessoal, aqui é melhoria contínua. Essa pesquisa, pessoal, é nossa, tá? Eu sou vamos dizer assim, eu sou um instrumento para ajudar a materializar, agora em parceria com o Túlio, né? Mas a pesquisa é nossa, tá bom? Você é uma catalisadora, né? Catalisadora, obrigada. Essa palavra que eu O queria Yuri tem umas, falar, umas palavras boas, né? mas As tinha frases fugido. boas. Ui, ui, é. O Ai, Ale, legal. Nome eu, estado, nome estado. Silvana Recife. Oi, É, Silvana. embora você tenha dito que não era o foco da pesquisa, mas você levantou, aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, em relação ali da certificação. Se tinha CBPP, por que que não renovou? Se isso não seria interessante, de repente, entrar numa próxima. Porque às vezes não é Pode só ser, questão pode de ser. valor da certificação. Pode ser. Pode ser uma informação que a gente possa Isso, complementar Outra coisa. isso é numa próxima relevante, inclusive, pesquisa. para a BPMP, né, Ale? Porque É, por que que esses é, profissionais não estão renovando? Pois é. O exato, mercado não Faixa está exato, não está pedindo, é muito pedindo, exato, caro. exato. exato, dólar, né? Muito bom. Essa pesquisa, pessoal, ela vai ser um subsídio, é só a BPMP querer, né? Essa pesquisa está disponível, é para o mercado, é para agregar valor à comunidade BPM, independente de qual, de qual seja a instituição, a entidade, é mercado, são os profissionais, é a BPMP, né? A gente tem aí as diversas regionais da BPMP também que contribuíram na divulgação dessa pesquisa. Eu tenho parceria com vários regionais também. Quem me conhece aí há um bom tempo sabe que eu já atuei na linha de frente da BPMP. Eu já fui dele. Ó, eu comecei na BPMP como voluntária, depois eu virei delegada regional de São Paulo. Depois eu recebi um convite na época para ser vice-presidente de educação. Então, assim, a gente tem uma parceria, né? E não é só, enfim, é parceria,
mercado, a comunidade de BPM como um todo. Essa pesquisa é para todos, né? Aqui tem insumos, tem muitos e muitos insumos, por quê? Vocês foram ouvidos, esses 409 respondentes foram ouvidos, né? Essa pesquisa é uma pesquisa oficial, ela é uma pesquisa oficial do Brasil, ela é reconhecida pelo mercado, ela é reconhecida pelos profissionais e ela é reconhecida pelas empresas no geral, né? Porque muitas empresas me procuram para ter como subsídio na formação lá de descrição de cargos, de descrição de salários, se baseiam nessa pesquisa, tá? Legal. Pessoal, mais alguém gostaria de falar, de contribuir? O pessoal está tímido? Quem está dormindo? Quem está dormindo, fala oi. Quando é que vocês vão colocar o link aí para a gente navegar a pesquisa? E aonde? Peraí, não está aparecendo na tela de vocês? Esse QR Code aí, ó. Esse Eu QR esqueci de Code. falar. Tem Mas como espera mandar no aí, ó. chat? Você já Não, publicou, Ale? Pera, tenho que publicar antes. Terminando aqui, eu já vou publicar e vocês, quando acessarem daqui uns 10 minutinhos após a gente fechar aqui, já vai estar disponível. Tá bom? Pessoal, mais alguém gostaria de falar? Você passa o Tudo link bem? ou vai estar disponível no seu site? É porque o Vai estar QR Code só disponível pelo no meu celular, né? site. Oi? Sugestão, Ótimo. Ale, passa Diga o lá. link do seu site, né? Porque embora não esteja publicado lá, o pessoal que vai desligar da live aqui, eles não vão saber onde eu vou procurar essa informação, né? Isso, Então já deixa então, aí o site como oficial. boa ideia. Olha só, quando vocês clicarem lá no meu site, Alessandra Silva, pesquisa salarial, ele vai estar lá. Eu vou atualizar esse aqui já vai sair, tá? Terminando aqui, eu já atualizo para vocês, já publico, tá bom? Então não tem erro. Quem me conhece, Alessandra Silva, adiciona.com.br na frente, pesquisa salarial, vocês vão encontrar. Tudo bem, pessoal? Pessoal, olha, eu gostaria demais de agradecer o tempo que vocês o tempo que vocês dedicaram desde o começo, né? De dar devida atenção aí, de parar um tempo, responder a pesquisa, de ter tido paciência de esperar até agora e os que conseguiram, né, ficar até o momento, que conseguiram entrar hoje na nossa apresentação ao vivo. Essa apresentação ela está gravada e em breve eu vou divulgar nas redes sociais também. Vai ficar aí como um material vitalício para quem tiver interesse em assistir. Aos inscritos no Simpla, vocês já podem, terminando aqui, vocês já podem acessar lá a conta de vocês. O certificado de participação vai estar disponível, tá bom? E estamos abertos aí para melhorias contínuas. Tudo bem? Pessoal, de coração, obrigada. Túlio, mais uma vez, Túlio, vai ficar registrado de forma vitalícia aqui, ó. Túlio, eu sou sua fã. Obrigada, obrigada, obrigada. Sempre, sempre, sempre serei grata a você, tá? Por ter Obrigado, Ale, entrado obrigado. nessa loucura comigo. E também, né, por participar aí da V2, enfim, tá? Claro, claro. Legal. Tá bom, Obrigado aí pessoal? pela oportunidade. Eu que agradeço. Pessoal, Valeu, coraçãozinho gente. para vocês. Obrigado, uma Até boa a noite para próxima. todos, viu? Vamos encerrando aqui. Fiquem com Tchau, Deus, uma boa gente. noite. Tchau, tchau. Tchau.